Alguma notícia boa para o nosso produtor aí, Fernando? Olha, a princípio, assim, vai ter que conviver com situação de chuva ainda, né? Que questão de colheita vai conviver porque ainda continua com essa instabilidade, né? Então nós temos aí, por exemplo, para amanhã, para o domingo, segunda e terça, preferencialmente no período das tardes, há chance de chuva na região, a chance de chuva eventualmente pode até ser forte, né? Então tem que estar ligado nisso que está aí, porque infelizmente vai ter que conviver com essa condição. Lá para. O João Luiz está aqui, nosso engenheiro aqui também, fera. Vamos lá. Ô, Fernando, bom dia. Bom dia. Prazer falar com você, Fernando. Deixa eu fazer só uma pergunta bem objetiva para você. As chuvas que estão ocorrendo no Paraná, elas estão ocorrendo de forma generalizada em todas as regiões, ou tem regiões onde elas estão sendo mais intensas que outras? Porque eu sei que ela pegou, né? O Paraná pegou São Paulo com bastante intensidade de uns 10 dias para cá. Eu só queria saber isso, se vocês têm essa avaliação de uma região que possa ter tido índices, né, pluviométricos bem mais intensos que outras regiões. Bom, assim, o que ocorre? As chuvas nessa época, elas têm muitas vezes uma característica de ser um pouco mais localizadas, né? Então, eventualmente, acaba contribuindo mais numa área ou outra. Mas, de uma maneira geral, enquanto nós estávamos conversando aqui, eu estava gerando um mapa de chuva, acumulado de chuva, de janeiro para cá. Botei 2 meses ali para a gente fazer um balanço do Paraná como um todo, tá? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, o setor noroeste, oeste do Paraná são as áreas, inclusive até o norte, nordeste, norte pioneiro, mas o setor oeste também, nesse período de janeiro até o dia de hoje, é em torno de 400, 500 milímetros. Tá? Foi o que a gente tem contabilizado, né, nesses 2 meses. Aqui no litoral choveu bastante também, até um pouco acima, até 600 milímetros chegou a captar, a registrar nesse período também. Quer dizer, isso daí, nesse período, que é o período crucial, né, tanto de colheita quanto de semeadura, vamos colocar assim, está bem acima da média, Fernando? Olha, as médias no período do verão, elas são mais altas, né? São mais elevadas. O problema que ocorre, que eu entendo que ocorre, é que às vezes tu tem 2, 3 dias seguidos com chuva muito significativa e isso acaba impactando muito nos processos produtivos, né? Quando a chuva é mais distribuída, embora os volumes sejam mais elevados nessa época do verão, porque é o período chuvoso, obviamente, né? Acho que a coisa funciona normal, porque o pessoal está acostumado, né? O problema é quando a gente tem, assim, 3, 4 dias com uma tocada de chuva muito significativa. Eu fiz agora aqui um mapa, só para a gente comentar, assim, sobre os acumulados, só de fevereiro, tá? De 1º de fevereiro até hoje. E choveu muito agora em fevereiro, eu diria que 60% desse acumulado que a gente falou de janeiro para cá. É muita coisa. Então chegou... 60%, 70%. Então chegou a dar 300 milímetros aí na região oeste, sudoeste, entre 200 e 300 milímetros nessa época do ano aí na região. E a gente me perguntou sobre média, né, sobre o acumulado de chuva nesse período do ano. Eu posso ver aqui enquanto nós conversamos, mas assim... a região do Paraná, ela está muito próxima ao sudeste do país, ela tem muita influência do comportamento das chuvas entre Mato Grosso e o sudeste do país. Normalmente isso pode ocorrer, principalmente em áreas mais ao norte. Esse ano nós tínhamos uma configuração de laninha. O laninha impactou aonde? Aonde que ele funcionou? Porque no laninha chove menos, né? A gente tem o período do laninha, é um período que a gente tem... chuvas normalmente na região sul que vão ocorrer abaixo da média. Só que o que aconteceu? O seguinte, o Paraná está nessa proximidade com o sudeste, às vezes ele fica mais sob a influência do comportamento do clima no sudeste do que propriamente do sul do Brasil. Enquanto o Rio Grande do Sul convive com a seca, com a estiagem, impactado pelo Laninha, o Paraná ficou influenciado mais pelo comportamento do clima do Mato Grosso e de São Paulo, né? E aí, o que ocorreu? Ocorreu que teve esse fluxo de umidade, que eu estava comentando anteriormente, né? Enquanto a estiagem funcionava lá na altura do Rio Grande do Sul, aqui a gente acabou tendo um período com chuvas bem significativas. Então, é isso que vem ocorrendo. A dinâmica da atmosfera, ela está atuando desse jeito.
contribuindo com mais umidade e calor aqui na altura do Paraná, onde tem ocorrido chuva, São Paulo, né, Rio, Minas, e mais seco lá no extremo sul. É isso que vem ocorrendo. Então, puxou um pouco realmente a média das precipitações em algumas áreas do Paraná por conta disso, né? Por conta desse fluxo de umidade meio, vamos dizer assim, um pouco exagerado, né, nessa época do ano. Eu peguei aqui a estação de Toledo, tá? Para a gente ver as médias, o que chove normalmente, considerando os dados da nossa estação, que é de 98 para cá. A média, mais ou menos, é em torno de 170 milímetros em janeiro e 170 milímetros em fevereiro. Em fevereiro choveu 320, quer dizer, quase o dobro, né, nesse fevereiro. E janeiro foi mais tranquilo, choveu até abaixo da média em Toledo, choveu 82 milímetros, como a gente vinha falando antes, né, que fevereiro tinha sido mais, né? Então o problema realmente está sendo fevereiro. Tá? E é quando concentra a colheita e o plantio, né? Então por isso a preocupação. É que dobrou a média, daí complica, não há dúvida, né? Sem dúvida, Aí, sem dúvida. Foge do controle, né? Exatamente. Hein, Fernando, e nós estamos, você falou isso, eu não entendi bem, mas mais ou menos eu entendi. Essa região oeste do Paraná, que nós estamos na divisa com Mato Grosso, divisa com Paraguai, pegando essa região que corta, pega o oeste do Rio Grande do Sul, subindo, vai até o Mato Grosso do Sul. Nós temos climas no verão, temperaturas altíssimas, sofremos com estiagem, percebemos que isso é diferente, por exemplo, do que acontece no resto do Paraná, e quando chove para valer mesmo, né? São chuvas intensas. E você disse que parece que nós estamos numa região aqui onde existe uma certa indefinição climática, é isso? Não foi isso que eu quis dizer. O que ocorre é o seguinte, a maioria das chuvas que acontecem aí na região, tá? Da onde que vem a umidade? Porque aqui o leste do Paraná sofre muita influência do oceano. A gente está próximo do mar, dependendo da circulação, tem muita área de chuva que às vezes ocorre aqui, está meio seco, entra a umidade do mar, com calor acaba dando temporal à tarde, e muita umidade do mar. Mas o setor oeste, da onde vem a umidade? A umidade vem da região da Amazônia. Então ela desce, essa umidade, os ventos trazem umidade, formam meio uma estrada, um corredor pela atmosfera, e a umidade vem com calor da Amazônia, e se deposita entre a região do Paraguai, norte da Argentina. E quando as frentes frias passam mais ao sul, à altura do Rio Grande do Sul, favorece o desenvolvimento de áreas de chuva aí a partir do Paraguai. Então, esse setor, essa faixa oeste do Paraná, inclusive parte da faixa oeste também do Rio Grande do Sul, é muito impactado, condição de chuva que ocorre, por conta de fluxo de umidade que vem dessas regiões da Amazônia. Então, a maioria das chuvas que ocorrem aí depende muito do fluxo de umidade que vem da Amazônia. E quando esse corredor está acentuado, ele está muito definido, ele joga muita umidade, acaba ocorrendo isso. Então está explicado. É mais ou menos o que tecnicamente eu não soube então, as colocar. Chuvas aí, a coisa quando foge do controle aí, o que está ocorrendo? Essa umidade que vem da Amazônia, ela está contribuindo muito, o fluxo está muito intenso. E aí não tem jeito, né? Por aí mesmo. E para parar agora... Como é uma região muito quente, né? À medida que tem umidade, aí... Complica. Bom, não temos previsão de que esses números diminuam tão logo, então, né, Fernando? Já te digo, assim, vou te dizer assim, uma tendência. Certo. Uma tendência, tá? Certo. Agora, nesse mês, nessa próxima segunda semana, vai ficar... É indicativo assim médio, tá? Sim. Então, de condição estatística, assim. Sim. Está colocando uma situação de chuva mais normal, na próxima semana, na outra semana, quer dizer, mais alguma situação, quer dizer, o problema nessa época é a irregularidade da chuva, mas assim, está indicando alguma coisa normal, pelo menos não está indicando nada acima do normal. Essa situação se mantém para uma terceira semana, que a gente já vai pegando aí, mais para frente, aí em março, né, e meados de março, e mais para o final de março, lá pela terceira e quarta semana de março, já está colocando chuva abaixo do normal, inclusive no início de abril. O que significa disso? Eu estou falando assim, aquilo que chove normalmente. Eu estou dizendo que do meio de março para frente, a tendência é chover de normal abaixo do normal. Tá?
Essa que está aí Para é a lá, tendência. para lá. Eu verificava antes, trazendo uma previsão Agora, o que ocorreu nessas semanas anteriores? Choveu acima do normal. acima. E Desregulou. agora eu estou te dizendo que ela começa a normalizar um pouco, agora nessas primeiras 2 semanas, as chuvas, e depois na terceira e na quarta semana, início de abril, a tendência é que chova abaixo do normal. Tá certo. Eu vi que a partir de sábado, daqui uma semana, nós começamos a ter essa tendência que você falou aí, mais ou menos isso. Acalmar um pouco, só Acalmar. que agora nessa sequência dos próximos dias tem essas chuvas que eu falei para vocês antes, né? É verdade. Fernando, deu uma aula aí, obrigado de coração. A Rádio Iguaçu aqui reconhece o trabalho que vocês fazem, muito importante pra gente aqui. E tamo junto aí, viu, meu irmão? Obrigado. Valeu, bom dia. Abraço, Fernando, obrigado. Obrigado, valeu, bom dia. Valeu. Fernando Mendes, direto do Cimepar. Olha, Ed, ele passa informações assim Você não queria ouvir, né? importantíssimas, na minha opinião, porque o Fernando, para ser bem curto e grosso, né? Nós perdemos o time do plantio, vamos falar a verdade. Onde ele foi falar, vai parar a normalizar, já Porque foi, né? perdemos, porque quando ele coloca a intensidade, e nós percebemos isso aqui, a intensidade das chuvas em fevereiro, que é o mês que se concentra tanto o plantio quanto a colheita de soja e o plantio de milho, e agora ele estende mais uma semana pela frente, que nós vamos ter uma semana ainda com chuvas intensas, e é o seguinte, esse plantio já está, na minha opinião, comprometido. A produtividade, na minha opinião, nós estamos, já podemos trabalhar com uma expectativa não muito boa, essa safra cheia de milho, que o Brasil inteiro espera que vai colher 125 milhões de toneladas, pelo que está acontecendo no Paraná, sobretudo na região oeste do Paraná. E está aí o Fernando, que é um especialista do Cimepar, falando, e eu, na minha opinião, eu tenho que levar em conta o que está acontecendo e não posso trabalhar mais com esses números aí, que o USDA trabalha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que a Conab está trabalhando. Eu acho que não estão sendo consideradas essas condições climáticas, o que está acontecendo realmente, principalmente no Paraná, que produz aí, né? Tem uma expectativa de produzir pelo menos 16 milhões de toneladas de milho. Essa seria a safra cheia de milho, segunda safra do Paraná. Não acredito que isso aconteça. Então, essas informações do Fernando, elas vêm de encontro, né, Edio? Aquilo que nós estávamos comentando aqui, né? Falamos aqui agora há pouco. Ele só carimbou, né? Ele só carimbou. Foi Importantíssima essa informação. É bom que nós saibamos disso. É bom que quem compra milho, precisa de milho para alimentar suínos, alimentar frango, alimentar gado de leite, saber que nós vamos ter um ano, podemos ter, né? Espero que não, mas podemos ter um ano sim, com uma oferta de milho que não seja aquela que está sendo prevista, e nós estamos batendo o recorde de exportação de milho, sobretudo para a China, né? Esse milho que está aí estocado está saindo, e eu não sei se todo esse milho poderia sair nessa velocidade, não sei o que está acontecendo, mas os armazéns também têm que ser liberados, porque a soja está entrando, não está entrando na velocidade que deveria. Aqui no Paraná, pelo menos. No Mato Grosso, não. No Mato Grosso, já a colheita está mais adiantada, no norte do país é outra realidade. Mas aqui no sul está complicado, Edson. Eu tenho uma perguntinha para fazer, nós estamos acabando o tempo aqui. A gente está falando só em plantio, né? Você está falando plantio. E essa safra aqui, essa soja que precisa ser colhida, de repente ela está no ponto já e fica se enrolando, não vão perder qualidade. Aí tem Ou tem algum prejuízo? Tem. É complicado, porque tem muita água, muita umidade, o produto perde qualidade, né? Compromete até a produtividade de algumas lavouras, dependendo da quantidade de água acumulada no solo e na planta, né? Por exemplo, os produtores costumam fazer de secação para depois colher. Então o produto fica mais vulnerável ainda quando ele é dessecado e existe um excesso de água, que é o que está ocorrendo. Tem problema sim, Edson. Devemos ter problemas com relação, sobretudo, à qualidade dessa soja aí que ainda está para ser colhida. Não é fácil a vida do produtor, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Planta na incerteza, colhe na incerteza. Na verdade, não tem certeza de nada. Ô, Ed, eu queria aproveitar e mandar um abraço para os amigos da Vet Pharma, empresa que distribuidora de produtos veterinários. Alô, Vet Pharma! O Ares Andreola, o Zago, né? Eu tive fazendo uma palestra lá essa semana no congresso anual deles, né? De abertura, e conversei com tanta gente, né? Os profissionais da Vet Pharma que trabalham no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, conheci gente aí do Brasil.
É tão bom, rapaz, você poder conversar com as pessoas, olhar e conversar com elas. Na verdade, a gente vai fazer uma palestra e a gente acaba aprendendo muito mais, né? Porque você conhece gente que viaja e eles têm um poder de capilaridade muito grande. Então, parabéns à VetFarma, são 22 anos, né, dessa empresa que chegou aqui, o Ares novinho, para implantar um trabalho bonito aqui em Toledo. Essa empresa cresceu, desenvolveu, trabalhando duro, conversando com o produtor, levando conhecimento, levando suporte, né? E levando produto de qualidade. Parabéns, Ares, parabéns, Zago, parabéns aí a vocês. Foi um prazer para mim, né? Fazer essa palestra aí nesse congresso anual de vocês essa semana. Legal. João, obrigado da presença aí. Eu não sei se ficou alguma coisa para trás, eu não quero que você saia me xingando. Não, tá tudo bem, né? Vamos ver se o Fernando Mendes, o nosso amigo aí do Vamos torcer para ele ser errado, né, João? Torcer para ele errar, né? E depois falar, não tem problema, Fernando Mendes. Continue errando assim, né? Mas infelizmente esses caras acertam muito, né? Estão com o equipamento na mão lá. Obrigado. Bom, Ed, bom final de semana a todos que nos ouvem aqui toda semana. Um abraço, que Deus abençoe a todos. João Luiz Nogueira, o cenário agropecuário. Eu sei que o João gostaria de trazer outras coisas, eu conheço o João, é um apaixonado pelo agro, né? E olha,